Depois da pergunta sobre se concorda que está entre os 8 melhores, se precisa de reforços, a resposta foi sim, eu não preciso de reforços. Ele não vai negar o que o presidente do Vasco disse. Ele não vai falar que precisa de reforços. Obviamente, eu tenho certeza que internamente o Vasco tem uma avaliação de que é necessário, né, contratar mais. O Vasco precisa principalmente de zagueiro, um jogador para chegar, vestir a camisa e solucionar. Tem carências ainda no seu elenco. O jogo de hoje deixa isso evidente. Mostra isso. Acho que o Carille, de certa forma, até expõe que a fala do Pedrinho foi uma fala equivocada. Só que o que o jogo expôs também para mim o trabalho do Carille é um trabalho que merece questionamento. Hoje, quando o Vasco estava jogando sem uma referência na área, que é o Verratti, qual a jogada forte do Vasco? Cruzamento para buscar o Verratti. A única alternativa do Vasco com a bola era buscar essa referência no ataque. Só que não estava lá, era o Ryan que estava jogando, que não é um camisa 9. Tá aí outra carência, outra necessidade de reforço. O Vasco precisa de um outro camisa 9. Porque o Verratti é muito bom camisa 9, é um cara identificado, decisivo. Só que ele é veterano. Dentro de um calendário desgastante que o Vasco quer ir longe nas Copas, em Copa do Brasil e em Sul-Americana, é necessário você também entregar peças para o seu treinador conseguir fazer um rodízio e a equipe não sinta tanto. E é necessário também que o treinador consiga encontrar outras alternativas. Não só essa bola cruzada. Tenta trabalhar de uma outra forma, com aproximação. E eu acho que o Vasco, nesse ponto, ele não conseguiu mostrar nenhum tipo de melhora. Assim, um time que praticamente não produziu, né? Do meio para frente. E defensivamente, o que a gente pode falar é que nos últimos 2 jogos o Vasco sofreu 6 gols. E o Fábio Carille sempre foi um técnico conhecido por sua solidez na defesa, Fabião. E o Vasco está mostrando que precisa melhorar. E precisaria muito dele hoje, né? Porque quando você tem um time alternativo, né, e com as preocupações que o Vasco tinha com relação a jogar na arena, contra um Corinthians que ofensivamente tem jogadores de qualidade, essa era a questão, né? O Carille vai conseguir montar um time defensivamente forte para controlar o ímpeto do Corinthians, e isso não aconteceu. Quando você tem jogadores de qualidade, como a gente falou do Corinthians, você controla o jogo com a posse de bola. Quando você tem uma equipe em campo inferior, você tem que ter o mínimo de posicionamento e intensidade de marcação, como o Donan falou que a gente não viu isso hoje, e é trabalho do Carille fazer isso, né? Se ele tem a escalação na cabeça, é lógico que tem pouco tempo de trabalho, né? Então é muito mais na conversa do que no campo para corrigir algumas coisas. Vocês dois foram grandes marcadores, né? Hoje você, olhando o Vasco sem a bola, além da falta de intensidade, da falta de pegada, que é algo assim, realmente que assusta, jogadores que precisam mostrar serviço, isso, que não são essa titulares. É uma cobrança que tem que ser feita. Uma passividade, de fato, tem que ter uma cobrança. Além disso, a gente viu os jogadores correndo errado. Isso, exatamente. O Corinthians botava na roda, trocando passe, e os jogadores correndo errado, e o Vasco completamente desorganizado defensivamente, né? O Vasco cedeu muito espaço para o Corinthians, e o Corinthians, né, venceu sem acelerar muito, hein? Sim. Sem acelerar muito. O Corinthians não pressionou da forma como pressiona normalmente em casa. Acho que até pelo resultado, conseguiu 2-0 com quantos minutos? Quantos minutos já está 2-0? 2-0 estava com 27 minutos. O primeiro gol foi com... O primeiro foi com 12 e o segundo com 27. Sim. O Corinthians hoje ele se poupou jogando, né? Ele se poupou jogando. Administrou ali o resultado. Administrou o resultado. É óbvio que o Carille sabe que reforços seriam muito bem-vindos. E com relação Aliás, só para fazer uma Corinthians observação também, Edu, contra o Bahia, mostrou que o elenco não é tão recheado assim. Não. Arrancou um empate contra o Bahia. Sim. A gente está falando de 2 times que têm elencos limitados. Mas né? o Corinthians, quando você olha para um 11, acho que dificilmente você vai achar um time que, trocando quase todo o time, você vai ter a mesma qualidade. Mas o Corinthians tem jogadores que você consegue mesclar. Você consegue, por exemplo, no jogo de hoje, né? Se a gente já falou sobre isso. Se você tira o Garro e o Coronado em boa forma, ele te entrega aquilo. Se você não tem o Martínez, você tem o Bidon, ele te entrega aquilo. Característica diferente, mas é uma mudança um pouco de característica, mas com muita qualidade. O Vasco, ele não tem isso. E eu queria fazer uma observação com relação ao Verratti ou ao Coutinho, por exemplo. E aí, não é uma crítica ao Carille, mas é uma observação, cada um pensa de uma forma. Se você não vai colocar, nem leva. Se você realmente tem um problema ali de desgaste, de intensidade, que você vai precisar do jogador no meio de semana, nem leva, porque isso, ele vai contra
o Carille na hora da coletiva. Porque assim, se você... Olha, realmente esses caras não têm condição, se desgastaram demais e a gente está pensando neles daqui um pouco mais para frente. Até com relação à lesão, por exemplo. Quando você coloca... Não tem condições de Quando jogar. você coloca o Verratti, você No vai meio questionar, de um jogo mas por como que esse, que né? colocou, então? Não, e Por que ele não entrou jogando? E você expõe, né? A gente precisa ir lá para E Itaquera. você coloca o jogador em um resultado que dificilmente você É vai com o resultado conseguir adverso. reverter. Você isso cansa o daí. atleta, você desgasta o atleta. Exatamente isso. Verdade. O papo tá bom, mas vamos lá para a Neoquímica Arena. Contato com o repórter Mendel. Mesmo com um time reserva, praticamente, a atuação foi vergonhosa do ponto de vista de postura e de organização, né? Faltou senso de urgência, os jogadores mesmo aceitando muito, né, o controle do Corinthians. O Corinthians não precisou fazer uma grande atuação para amassar o Vasco. O Corinthians faz 2-0 e depois vai no banho-maria. Administra, é isso. E os dois primeiros gols com alguma facilidade ali mesmo para entrar. Não, e é uma defesa do forma Vasco. também, Edu, de você, entre aspas, né? Tem treinadores que poupam tirando jogadores. Tem treinadores que poupam construindo um resultado e depois administrando a partida para que você não gaste tanta energia. Então, assim, eu acho que no planejamento do Carille, quando você olha a escalação do Vasco, é um planejamento, assim, quando você percebe, assim, a pontuação, né, que você faz aquele planejamento de jogos. Então, assim, esse jogo, por exemplo, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Santos, né, então a gente computa ali 3 pontos. Esse jogo contra o Corinthians, é difícil ganhar. Então, esse é aquele planejamento de Vamos que, empatar, como né? titular ou como reserva, a gente vai sofrer. Talvez se não tivesse vencido o primeiro jogo, não tomasse essa decisão. Obrigaria o Vasco a ter um time mais forte, assim. Mas eu não concordo. Eu acho que é um jogo importante para o Vasco, seria um jogo importante para o Carille também, uma atuação melhor. Mas olhando para as duas equipes, né, o que foi colocado em campo, ficou uma diferença muito grande. E aí tem a questão que o Zé falou do elenco, que o Corinthians também não contou com jogadores importantes, né? O Angeleri pela esquerda, o Garro, que está machucado, o Martins, que foi poupado. Só que os jogadores que entram, eles têm uma qualidade. Então, assim, o Corinthians tira o Garro e coloca o Coronado, que é um jogador de características muito parecidas, né? Enfim, o Angeleri não conta. Existe uma diferença do lado esquerdo, né? Pela qualidade do Angeleri e dos outros. Mas, enfim, num jogo dessa proporção, o Bidu foi bem. E o Martins, quando o Martins sai, entra o Bidon, que também é um jogador de qualidade. Então tem a diferença também das movimentações de peças e a diferença de qualidade de elenco. Sabe o que foi mais assustador no jogo? Porque o Ramon, ele acha muito o meio campo, né? Deixa o Corinthians mais equilibrado quando ele coloca Ranieri, né, Martins juntos, o Carrídio e o Garro na frente. E o Martins e o Garro, eles deixam o Corinthians mais intenso. Ganha na parte física porque o Garro, ele é muito mais competitivo do que o Coronado, né? O Coronado é um jogador mais técnico. Hoje o Corinthians teve o meio-campo absolutamente técnico, com o Bidon, com o Carrídio, com o Coronado, que não é um cara de muita pegada. Em algum momento a gente teria que fazer só coletivos, mas individuais também. Sabemos que estamos em competições onde todos os adversários têm muita qualidade e você erra, no mínimo você vai tomar um susto, no mínimo vão finalizar no seu gol. Né? Então é repetição, é trabalhar, é deixar todo mundo muito concentrado das ações que tem que fazer e individualmente tomar as melhores decisões dentro de campo. Estou respondendo. Então, o Capasso não vem treinando comigo, tá? Também tem meninos lá na base que eu gostei muito no começo do ano, o Lincoln e o Luiz, né? Mas todos estão trabalhando aí firme para que a gente possa melhorar. Olá, Carille. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Queria, claro, imaginando a escalação do Vasco, claro, 3 titulares, a gente entende pela sequência, mas eu gostaria de saber até que ponto essa decisão passou por você e pelo departamento médico, departamento de fisiologia, explicasse, né, a sua dificuldade em escalar o time do Vasco. Aproveitando também, gostaria da explicação do Garré não ter ido nem para o banco de reservas. E, por último, o que explicar dessa atuação que, ao meu ver, foi muito aquém, principalmente na questão de jogar, de combater, de raça. Porque eu entendo o seguinte, né? Ao meu ver, um jogador reserva, quando tem uma oportunidade, imagino que ele tem que comer grama. E a gente, num primeiro tempo, não conseguiu observar isso. Até que ponto isso é culpa sua, culpa dos jogadores, e explicasse, né, essa derrota. Obrigado. A decisão final da escalação ela é sempre minha, mas é claro que eu tenho que respeitar todos. Então a gente... Em algum momento a gente teria que fazer isso,
né? Jogamos domingo, jogamos quarta com viagem, jogamos hoje, tem jogo terça, sábado, terça novamente depois lá no Ceará. Em algum momento ia ter que fazer isso, os números mostraram para a gente ter uma certa preocupação, né? Tem os jogadores que são muito importantes no nosso grupo, que é o caso do Coutinho, que eu já perdi 2 vezes esse ano, que foi contra o Fluminense quando ele sai, depois contra o Flamengo. Então a gente tem que controlar, sim. A decisão ela é minha, mas eu tenho que respeitar também o que eu escuto e tomar a decisão. Voltamos, no meu modo de ver, voltamos a errar e perder a confiança, né? Isso já não é de hoje, isso já é até de anos atrás, por todos que estão aqui no clube já me falam. E futebol é um jogo de erros, né? O esporte, jogo de erros, todos. Errou, perde. Toma gol, toma susto. E para mim isso voltou. Estava um jogo controlado, tivemos uma saída errada lá pela esquerda, fomos pressionados e na sequência tomamos o primeiro gol e a gente se perde dentro de campo. Então é um trabalho também de conscientização, um trabalho para que eles tenham sabedoria que errou, vamos para a próxima e tem que acertar e continuar jogando, respeitando essa instituição que é tão grande, né? Esse é um trabalho meu, um trabalho de toda a comissão, assim, para que mentalmente sejam bem fortes, assim, errou, continua na mesma pegada, continua que está programando e que individualmente eles possam dar uma resposta muito boa. Como já também não ia iniciar, eu tinha Paulinho, comecei com o Tietê, tinha o Paulinho para fazer a função do Tietê e tinha o Adson que está numa volta. Por isso foi a escolha, o Garré terça-feira será titular. Boa noite, Carilli. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Queria entender o seu pensamento hoje na escolha, na decisão, na substituição do Verratti aos 25 minutos, estando na partida 2-0, basicamente definido pelo Corinthians. Qual foi o pensamento na escolha da substituição do Verratti? Não, assim, nenhum jogo faltando 20, 25 minutos está definido, cara. Nenhum jogo. Faz um gol ali, acontece, o jogo muda, o jogo cresce, vai para cima. É um jogador também que é um guerreiro, privilegiado fisicamente, mas já está com 36 para 37 anos, não sei se já fez 37. Tem que respeitar. Como eu quero intensidade, eu não consigo ter uma sequência com o grupo que jogou contra o Santos, a base que jogou lá na Venezuela. Se eu quero intensidade e não dá para cobrar com esses jogadores todos não ficando fora de jogo. Sei que o Corinthians, por exemplo, lá contra o Bahia, poupou muitos. Hoje também segurou 4 jogadores aí, fora os que estão machucados. É a nossa luta diária e também deixar todos preparados que vão jogar, cara. Vão jogar, não tem jeito, é que eu tenho falado. Vão jogar. Vamos precisar de todos aí. Do jogo do Santos até o final do mês, 10 jogos com viagens e tudo mais, e altitude e tudo mais. A gente não pode reclamar e sim achar alternativas. Fábio Carilli, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você acabou de falar sobre a altitude, a questão da logística, calendário, mas em 2 oportunidades você reafirmou para mim, claro, sobre essa questão da gestão de elenco, que você estava satisfeito com aquilo que você tem. Automaticamente, se você está satisfeito, o elenco é suficiente. E hoje, esse elenco que você entrou com uma equipe alternativa mostrou insuficiência, principalmente no primeiro tempo. No segundo, você consegue equilibrar um pouco mais as ações por conta da entrada de alguns jogadores. Aí eu queria ver, de novo, dando mais uma oportunidade. A gente está diante de uma janela de transferências, claro, uma janela limitada, mas eu queria saber de você. Você concorda com o presidente Pedrinho que esse elenco está entre os 8 melhores do Brasil, como ele disse anteriormente, e se realmente, como a gente observou hoje, o Ryan em campo, em nenhuma bola aérea ele conseguiu vencer a zaga do Corinthians, diferente do Pablo Verratti, que nos últimos jogos se destacam nesse fator. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Concordo com o presidente, foi o 8º melhor elenco? Boa noite, Carilli. Boa noite. Depois dessa derrota e pensando nos próximos compromissos, o que você acha que precisa ser corrigido com mais urgência na equipe?
Temos amanhã e temos segunda para trabalhar praticamente com o grupo que vai iniciar o jogo na terça-feira, trazer todas as questões do adversário, já fazendo uma reunião amanhã com eles e passando todos os detalhes e principalmente levando para o campo treinar, né? Parte ofensiva, parte defensiva, bola parada ofensiva e defensiva, para que fique tudo muito definido e que eles possam fazer o melhor dentro de campo e buscar a primeira vitória na Sul-Americana, que vai ser muito importante para nós. Bom, galera, eu entendo até aí a questão do Carille ter colocado um time reserva para enfrentar o Corinthians. É freguês do Corinthians. Acho que com o time titular perderia do mesmo jeito. A realidade é essa, cara. Eu acho que dentro do Vasco ali, eles já aceitaram, pô, vamos lá, jogar com o time titular. A gente só perde lá. A chance de perder vai ser grande. Então, vamos colocar o time em reserva. A gente poupa esses jogadores e vamos com o time titular ali na Sul-Americana para tentar somar os 3 pontos e tentar passar da fase de grupos. O Vasco quer passar da fase de grupos. Entendia, e eu também entendo, que não venceria o Corinthians, com um time titular ou não. É muito difícil você chegar na Neoquímica Arena e vencer o Corinthians ou conseguir sair de lá com um resultado positivo. Aí você olha para o time do Clássico, um time limitado, um time fraco, não ia conseguir vencer. Quer dizer, futebol a gente não pode afirmar nada, né? Mas a chance de conseguir sair com o ponto da Neoquímica Arena era muito pequena. Eu acredito que por isso os caras resolveram aí colocar o time reserva. Nesse ponto é entendível, né? Agora vamos torcer para que o Vasco consiga pontuar no meio de semana. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Nesse momento o Botafogo está vencendo o Juventude por 1-0. O Vasco tem 3 pontos em 2 jogos, né? Ainda bem que venceu o Santos, ainda bem. O Vasco enfrenta o Puerto Cabelo, que empatou, né? O Lanús empatou fora de casa com esse time aqui, perdeu ponto para esse time. Foi bom para o Vasco, né? Na verdade, se o Vasco tivesse vencido, ia ser melhor ainda. Depois do Puerto Cabelo, o Vasco enfrenta no dia 12 o Sport, também um jogo em casa. Depois do Sport enfrenta o Ceará que meteu 2-0 no Grêmio, jogando em casa o Ceará, né? E no dia 19 o Vasco enfrenta o Flamengo. Dia 22 enfrenta o Lanús, jogo em casa. Dia 27 fora de casa o Cruzeiro. E no dia 4 o Palmeiras, jogo em casa. O Vasco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais 6 jogos esse mês. Já jogou 2 jogos esse mês. 2 mais 6, 8 jogos. Quem tá em 3 competições geralmente é isso aí mesmo, né?